Uma tempestade não revela apenas a força dos ventos, ela revela também a força daquilo que está enfrentando o vento. Estamos na lição de sábado, dia 6 de junho, iniciando a lição 11, cujo tema é tribulações. E o verso para memorizar diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Logo de início, a lição nos apresenta um desenho muito interessante. Um pequeno barquinho de papel enfrentando grandes ondas. À primeira vista, ele parece frágil demais para sobreviver. E essa é justamente a mensagem. Muitas vezes nós também nos sentimos assim. Diante das dificuldades da vida, dos problemas familiares, das lutas espirituais, das enfermidades e das perdas, como um pequeno barco em meio a um oceano agitado. Mas existe um detalhe importante: o barco não está afundando, ele continua sobre as águas. A mensagem da lição é que as tribulações podem nos balançar, mas não precisam nos destruir quando Deus está conosco. A história da jovem surpreendida pela tempestade reforça essa mesma verdade. Enquanto todos esperariam medo ou desespero, ela olhava para o céu e sorria. Quando o pai perguntou por quê, ela respondeu: Deus estava tirando uma foto minha. Que maneira diferente de enxergar as dificuldades. Em vez de olhar apenas para a tempestade, ela olhava para Deus. É exatamente isso que a lição nos convida a fazer nessa semana. Quando as tempestades da vida chegarem, vamos abaixar a cabeça e desistir? Ou vamos levantar os olhos, certos de que Deus continua no controle? Ao longo dessa semana, vamos aprender que as tribulações podem se tornar instrumentos de crescimento espiritual. Deus é capaz de transformar a dor em perseverança, a perseverança em experiência e a experiência em esperança. E essa esperança jamais nos decepciona, porque está fundamentada, sabe onde? No amor de Cristo. Você não precisa entender tudo o que Deus está fazendo para confiar nele. Precisa apenas lembrar do que ele prometeu. Estamos na lição de domingo, dia 7 de junho, cujo tema é As Tempestades da Vida. Hoje vamos aprender algumas das lições mais importantes sobre fé, sobre confiança e também sobre perseverança. Jesus havia passado o dia inteiro ensinando as multidões e, ao final do dia, fez um convite aos discípulos. Ele disse: Vamos passar para outra margem. Essa frase parece simples, mas ela contém uma verdade extraordinária. Antes mesmo da tempestade surgir, Jesus havia declarado qual seria o resultado da viagem. Ele não disse vamos tentar atravessar, ele disse vamos passar para outra margem. Se Jesus falou que eles chegariam lá, eles chegariam lá. A tempestade não anulava a promessa. O problema é que quando o medo tomou conta dos discípulos, eles se esqueceram da palavra que Jesus havia dado. Quantas vezes fazemos a mesma coisa, não é? Deus nos faz promessas em sua palavra, mas quando surgem as dificuldades, passamos a olhar para as ondas em vez de olhar para a promessa. A tempestade não era maior que a palavra de Cristo. E as tempestades da nossa vida também não são maiores do que as promessas de Deus. E olha só, queridos, outro detalhe muito importante. Jesus estava dormindo. E por que ele dormia? Sabe por que ele dormia? Porque ele confiava no Pai. Enquanto os discípulos estavam dominados pelo medo, Jesus descansava em confiança. A paz de Cristo não dependia da ausência da tempestade, mas da certeza de que o seu Pai estava no controle.
A lição também nos mostra que o medo pode ser extremamente perigoso. O medo fez os discípulos esquecerem quem estava no barco. Eles haviam visto milagres, ouvido ensinamentos e caminhado ao lado de Jesus, mas naquele momento agiram como se estivessem sozinhos. O medo muitas vezes nos torna cegos para a presença de Deus. Por isso, precisamos pedir diariamente que o Senhor fortaleça a nossa fé e retire de nós aquilo que nos afasta da confiança em Suas promessas. E existe ainda um detalhe que muitas pessoas deixam passar. Marcos relata que havia outros barcos acompanhando Jesus. A única diferença era que, no barco dos discípulos, Jesus estava presente. Quando Cristo acalmou a tempestade, não apenas aquele barco foi beneficiado, todos os barcos ao redor receberam a bênção da calmaria. Que lição poderosa! Quando temos Jesus em nossa vida, outras pessoas também são abençoadas. Nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos amigos e até pessoas que talvez nem conheçam a Deus podem experimentar bênçãos por causa da influência de alguém que vive em comunhão com Cristo. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. Primeira frase: vamos passar para a outra margem. Essa frase nos ensina que as promessas de Deus são maiores do que as tempestades. Os discípulos deveriam ter se lembrado das palavras de Jesus. A travessia estava garantida, porque Cristo havia prometido. Da mesma forma, Deus continua cumprindo aquilo que promete. Nem sempre a viagem será tranquila, mas o destino continua seguro quando caminhamos com Ele. Segunda frase diz assim: Mestre, não te importa que morremos? Lá em Marcos capítulo 4:38. Essa pergunta revela como o medo pode distorcer nossa visão de Deus. Os discípulos não duvidaram apenas do poder de Jesus, eles questionaram seu amor. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, fazemos a mesma coisa, mas o silêncio de Deus não significa ausência. O fato de Jesus estar dormindo não significa que ele havia abandonado o barco. Da mesma forma, quando parece que Deus está em silêncio, ele continua presente, cuidando de seus filhos. A terceira frase diz assim: o Senhor está conosco em nossas tempestades e pode acalmá-las quando não conseguimos. Essa é a grande mensagem da lição. Nem sempre Deus impede que a tempestade venha, mas ele promete estar conosco durante a tempestade. Às vezes ele acalma a tempestade, outras vezes ele fortalece seus filhos para atravessá-la. Em ambos os casos, a sua presença é suficiente. O maior milagre não foi apenas o vento parar, foi os discípulos aprenderem que podiam confiar em Jesus, mesmo quando tudo parecia perdido. Portanto, quando as tempestades chegarem à sua vida, lembre-se de 3 coisas. Deus já conhece o final da viagem. Jesus continua no barco e suas promessas são maiores do que qualquer onda. Quem confia em Cristo pode atravessar as tempestades com esperança, porque sabe que o Senhor continua no controle. E queridos, houve um outro momento em que Jesus, ele não acalma a tempestade. Ele chega, os discípulos até o confundem com o fantasma e ele permite que Pedro atravesse o mar andando. E o que acontece com Pedro quando ele sente medo? Quando ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para as ondas e começa a reparar as ondas, ele submerge, ele cai. Por isso, não fique focando para as coisas ruins da sua vida. Olhe para Jesus. Porque uma das primeiras coisas que Satanás colocou no coração do ser humano foi o medo.
Adão e Eva tiveram medo e se esconderam. O primeiro sentimento negativo que Satanás colocou no coração do ser humano foi o medo. Qual é o seu medo hoje? Talvez o seu medo esteja te impedindo de enxergar que Jesus está no barco da sua vida. Ele não abandona o barco. Existem duas passagens na Bíblia que falam sobre Jesus, os discípulos e uma tempestade. Em uma delas, que é o que retrata aqui a lição, Jesus acalma a tempestade. Na outra, Jesus permite que Pedro ande sobre ela. Então, querido, das duas uma, ou Deus vai acalmar a tempestade da sua vida, ou ele vai permitir que você ande sobre ela em segurança, porque ele está te segurando. Você só precisa continuar olhando para Jesus, sem ficar focando na tempestade, porque o medo vai fazer com que você afunde. Mas Jesus pode te levantar. Quando tudo parece perdido, a fé continua enxergando uma saída. Estamos na lição de segunda-feira, dia 8 de junho, cujo tema é Seja Curada. A história que estudamos hoje é uma das mais emocionantes dos evangelhos. Entre uma multidão que apertava Jesus por todos os lados, havia uma mulher que carregava uma dor silenciosa há 12 anos. Durante 12 anos, ela sofreu. Durante 12 anos, ela procurou ajuda. Durante 12 anos, ela gastou tudo o que possuía tentando encontrar uma solução. E o texto diz algo impressionante. Em vez de melhorar, ela piorava cada vez mais. Humanamente falando, aquela mulher não tinha mais motivos para ter esperança. Seus recursos haviam acabado, sua saúde havia acabado, suas forças haviam acabado. Mas quando ouviu falar de Jesus, nasceu dentro dela uma esperança que nenhum médico havia conseguido produzir. O interessante é que ela não ficou apenas esperando Jesus passar na porta da casa dela. Ela decidiu ir ao encontro de Jesus. Com poucas forças, enfrentando a multidão, suportando empurrões e dificuldades, ela caminhou em direção à única pessoa que realmente poderia ajudá-la. Quantas vezes fazemos o contrário? Quantas vezes esperamos que Deus resolva tudo sem que possamos buscá-lo? Essa mulher nos ensina que a fé não é passiva, a fé se movimenta, a fé dá passos em direção a Cristo. Ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Não era a roupa que tinha poder, não era o tecido, não era um objeto sagrado, era a confiança dela em Jesus. A fé dela estava depositada em Cristo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tribulação semelhante. Talvez não seja uma enfermidade física. Talvez seja uma luta espiritual, emocional, familiar ou financeira. Talvez esteja cansado depois de tantas tentativas frustradas. Mas a mensagem da lição é clara. Quando os recursos humanos terminam, a graça de Deus continua disponível. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. A primeira frase diz assim: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Irmãos, essa frase revela o tamanho da fé daquela mulher. Ela não estava olhando para suas limitações, ela estava olhando para o poder de Cristo. Perceba que ela não disse, vou tentar. Ela não disse, quem sabe, ou talvez. Não, ela afirmou dizendo, ficarei curada. A fé verdadeira não nasce das circunstâncias, ela nasce da confiança em Deus. Durante 12 anos, ela acumulou motivos para desistir. Durante esses anos todos, ela poderia ter concluído que nada mais daria certo. Mas, ao ouvir falar de Jesus, ela escolheu acreditar. Isso nos ensina algo muito importante.
As decepções do passado não precisam determinar nosso futuro. Talvez você já tenha orado por algo e não recebeu a resposta que esperava. Talvez tenha enfrentado dificuldades que ainda não foram resolvidas. Mas a fé continua olhando para Cristo, dizendo: Ele ainda pode agir. A fé não ignora os problemas. A fé simplesmente acredita que Jesus é maior do que eles. A segunda frase, ela diz assim: muitos o tocaram naquele dia, mas apenas uma mulher o procurou intencionalmente para receber a bênção. Aqui encontramos uma das maiores lições da página. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Pessoas esbarrando nele, pessoas empurrando, pessoas andando próximas, mas apenas uma pessoa recebeu a bênção que procurava. Por quê? Porque existe uma diferença entre estar perto de Jesus e buscar Jesus. Muitos estavam próximos fisicamente, apenas uma estava próxima espiritualmente. Muitos tinham curiosidade, mas ela tinha fé. Muitos acompanhavam a multidão, mas ela buscava uma transformação. E isso acontece ainda hoje. É possível frequentar a igreja sem buscar Jesus. É possível participar da escola sabatina sem buscar Jesus. É possível assistir vídeos cristãos sem buscar Jesus. É possível conhecer muitas doutrinas sem desenvolver intimidade com Cristo. Jesus percebeu imediatamente a diferença entre o toque da fé e o contato casual da multidão. E isso deve nos levar a uma pergunta importante: por que estamos buscando Jesus? Estamos apenas acompanhando a multidão ou estamos buscando uma experiência real com Ele? Quando oramos, estamos apenas cumprindo uma rotina ou, de fato, falando com alguém que amamos? Quando abrimos a Bíblia, estamos apenas lendo palavras ou ouvindo a voz de Deus? Aquela mulher recebeu a bênção porque foi intencional em sua busca. A terceira frase diz assim: apenas vê-lo de longe não bastava, ela precisava estar perto. Que frase extraordinária! Aquela mulher poderia ter permanecido em casa, poderia ter dito que estava cansada, poderia ter dito que a multidão era grande demais, poderia ter encontrado inúmeras desculpas, mas ela decidiu se aproximar. E aqui está uma das maiores lições sobre tribulações. Os problemas podem nos afastar de Deus ou nos aproximar dele. Algumas pessoas enfrentam dificuldades e abandonam a fé. Outras enfrentam dificuldades e se tornam ainda mais dependentes de Cristo. A diferença está na decisão que tomamos. A mulher transformou sua dor em um caminho para Jesus. O sofrimento dela não destruiu a fé dela. O sofrimento dela a levou para mais perto do Salvador. É exatamente por isso que a lição termina com o convite de Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Observe que Jesus não faz esse convite aos fortes. Ele não chama aqueles que acham que conseguem resolver tudo sozinhos. Ele chama os cansados, ele chama os sobrecarregados, ele chama aqueles que conhecem sua necessidade. Talvez hoje você esteja cansado, talvez esteja carregando preocupações que ninguém conhece, talvez esteja enfrentando uma luta silenciosa. A mensagem dessa lição é a mensagem que aquela mulher ouviu há quase 2000 anos. Aproxime-se de Jesus, não fique apenas observando de longe, não se contente apenas em ouvir falar dele, vá até Cristo, toque Cristo pela fé, leve suas dores, os seus medos, suas lágrimas, suas preocupações aos pés de Jesus, porque o mesmo Jesus que parou uma multidão inteira para atender aquela mulher, ele continua atento aos que o buscam
hoje. E assim como ela encontrou cura, esperança e restauração, nós também podemos encontrar em Cristo tudo aquilo que a nossa alma necessita. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, considere apoiar este canal, este ministério, tornando-se membro do canal. Basta clicar no botãozinho de membro que está aqui abaixo do vídeo. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima lição. Quando tudo parece dar errado, a fé continua dizendo: Deus ainda está no controle. Estamos na lição de terça-feira, dia 9 de junho, cujo tema é Jó. Quando pensamos em sofrimento na Bíblia, poucos personagens vêm à mente tão rapidamente quanto Jó. Em um curto espaço de tempo, ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde e ainda precisou ouvir palavras duras daqueles que deveriam ajudá-lo. Seus amigos chegaram para consolá-lo, mas acabaram aumentando sua dor. Eles acreditavam que todo sofrimento era resultado direto de algum pecado escondido. Por isso insistiam que Jó deveria estar pagando por algo que havia feito. Mas a história de Jó nos ensina uma verdade fundamental. Nem todo sofrimento é consequência de um pecado específico. Existem batalhas espirituais acontecendo além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Enquanto os amigos de Jó estavam olhando apenas para as circunstâncias, Deus enxergava o quadro completo. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades da vida cristã. Queremos entender tudo, queremos explicações para cada dor, para cada perda e para cada lágrima. Mas nem sempre Deus revela todas as respostas. Às vezes, Ele nos convida a confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A grande pergunta da lição não é como evitar tribulações. A pergunta é como permanecer fiel durante elas. Jó não conhecia os bastidores da batalha espiritual. Não sabia da conversa entre Deus e Satanás. Não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo, mas escolheu continuar confiando. Olha só, talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez você esteja enfrentando uma luta que ninguém entende. A mensagem da lição é clara. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar em seu caráter. Agora você vai fazer o seguinte: pegue sua lição, pegue seu marca-texto e vamos juntos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. Primeira frase: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, verso 21. Essa é uma das frases, uma das declarações mais impressionantes de toda a Bíblia. Pense no contexto. Jó não fez essa declaração depois de receber uma bênção. Não foi depois de um milagre, não foi depois de uma resposta de oração. Ele pronunciou essas palavras depois de perder praticamente tudo. A reação natural seria revolta, seria questionar Deus ou seria abandonar a fé. Mas Jó escolheu adorar. Isso não significa que ele não sofreu, não significa que não chorou, não significa que ele não sentiu a dor. Significa apenas que ele decidiu não permitir que sua dor destruísse sua confiança em Deus. Muitas pessoas servem a Deus enquanto tudo vai bem. Jó nos ensina a continuar servindo quando tudo parece dar errado. Sua fé não estava baseada nas bênçãos recebidas. Sua fé estava baseada em quem Deus era. E aqui existe uma grande lição para nós. Se nossa fé depender apenas das circunstâncias, ela será instável. Mas se estiver fundamentada no caráter de Deus, ela permanecerá firme mesmo durante as tempestades. A segunda frase diz assim: há muito mais acontecendo além do que podemos enxergar. Essa frase resume grande parte do livro de Jó. Os amigos de Jó enxergavam apenas a superfície. Eles viam um homem sofrendo,
Eles viam perdas, eles viam tragédias, mas não enxergavam o conflito espiritual que estava acontecendo. E muitas vezes acontece exatamente a mesma coisa conosco. Quando enfrentamos uma dificuldade, nós queremos entender imediatamente o motivo, mas nem sempre temos acesso ao quadro completo. Nem sempre sabemos o que Deus está fazendo. Nem sempre entendemos por que certas portas se fecham. Nem sempre compreendemos por que algumas orações parecem demorar para ser respondidas. O livro de Jó nos ensina que a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus, ela é perfeita. Aquilo que parece uma derrota hoje pode estar sendo usado por Deus para produzir algo muito maior amanhã. Aquilo que parece uma perda pode estar preparando uma vitória futura. Aquilo que parece um silêncio de Deus pode estar sendo um período de crescimento espiritual. Por isso, a fé não vive apenas daquilo que vê. A fé confia mesmo quando ainda não consegue compreender. E a terceira frase diz assim: um dos maiores desafios de fé é confiar em Deus mesmo nos momentos mais escuros. Talvez esta seja a principal mensagem da lição de hoje. Confiar quando tudo está dando certo não é difícil. Difícil é confiar quando as lágrimas aparecem. Difícil é confiar quando a resposta não chega. Difícil é confiar quando o sofrimento parece não ter fim. Foi exatamente isso que Jó fez. Ele não entendia, ele não tinha respostas, mas ele continuou segurando a mão de Deus. A Bíblia não apresenta Jó como um homem perfeito. Em vários momentos ele fez perguntas, expressou sua dor e derramou seu coração diante do Senhor. Mas existe uma diferença enorme entre questionar a situação e abandonar a fé. Jó levou suas dúvidas para Deus. Jó levou sua dor para Deus. Jó levou suas lágrimas para Deus. E é exatamente isso que devemos fazer também. A pior decisão durante uma tribulação é se afastar do Senhor. A melhor decisão é correr para Ele. No final da história, Jó descobre que Deus nunca o abandonou. Durante todo o processo, o Senhor continuava presente. E essa mesma verdade continua válida hoje. Talvez você esteja atravessando uma tempestade que ninguém conhece. Talvez existam lutas que você não consegue explicar. Talvez existam perguntas que continuam sem resposta. Mas lembre-se, existe muito mais acontecendo do que os seus olhos conseguem enxergar. O Deus que sustentou Jó continua sustentando seus filhos. O Deus que acompanhou Jó em seus dias mais escuros continua acompanhando você. E mesmo quando as respostas não chegam imediatamente, uma certeza permanece. Isso é certeza. Deus continua sendo bom, continua sendo fiel e continua digno da nossa confiança. Por isso, se você está passando por um momento difícil, faça exatamente o que a lição recomenda. Corra para Deus, abra sua Bíblia, passe tempo com Ele, derrame seu coração diante dele, porque as tribulações, elas são temporárias, mas o amor de Deus não. O amor de Deus é eterno. E aqueles que permanecem firmes no amor de Deus descobrirão que a sua graça é suficiente para atravessar qualquer tempestade. Você já passou por uma situação em que parecia que Deus estava em silêncio? Já enfrentou um problema tão grande que teve a sensação de que o Senhor estava distante? A lição de hoje nos mostra que nem sempre a ausência de respostas significa ausência de Deus. Muitas vezes, quando pensamos que estamos caminhando sozinhos, Jesus está exatamente ao nosso lado. Estamos na lição de quarta-feira, dia 10 de junho, cujo tema é o caminho de Emaús. O verso central desta lição nos leva ao relato de Lucas 24, quando 2 discípulos caminhavam
desanimados após a crucifixão de Jesus. Tudo aquilo que eles esperavam parecia ter acabado. Seus sonhos haviam sido destruídos, suas expectativas pareciam frustradas. Eles acreditavam que Jesus libertaria Israel, mas agora o mestre estava morto. Pelo menos era isso que eles pensavam. Enquanto caminhavam pela estrada de Emaús, conversando sobre suas dores e decepções, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O mais impressionante é que eles não o reconheceram. E talvez essa seja uma das maiores lições para nós. Muitas vezes Deus está agindo, Deus está presente, Deus está cuidando de tudo, mas nossa tristeza, nossa ansiedade e nossas preocupações impedem que percebamos sua presença. Aqueles discípulos enxergavam apenas uma tragédia. Jesus enxergava a maior vitória da história. Eles viam um túmulo, Jesus via uma ressurreição. Eles viam o fim, Jesus via um novo começo. E quantas vezes nós também olhamos apenas para o problema e esquecemos que Deus está vendo o quadro completo? A mensagem da lição de hoje é clara. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Jesus continua caminhando ao nosso lado. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. A primeira frase diz assim: enquanto 2 deles caminhavam pela estrada de Emaús, Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Essa frase revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Os discípulos não estavam procurando Jesus, eles não estavam cheios de fé naquele momento. Pelo contrário, estavam decepcionados, tristes e confusos. Mesmo assim, Jesus foi ao encontro deles. Isso nos mostra que o amor de Deus não depende da nossa força espiritual. Há momentos em que somos nós que buscamos a Deus, mas existem momentos em que é Deus que vem ao nosso encontro. Foi assim com Elias na caverna. Foi assim com Pedro depois da negação. Foi assim com Tomé em sua dúvida. E foi assim com os discípulos no caminho de Emaús. Talvez você esteja enfrentando uma luta que ninguém conhece. Talvez esteja carregando uma dor silenciosa. Talvez esteja orando por algo há muito tempo sem ver resposta. A boa notícia é que Jesus continua caminhando ao seu lado. O fato de você não vê-lo não significa que ele não esteja presente. O fato de você não entender seus planos não significa que ele perdeu o controle da situação. Deus continua trabalhando mesmo quando nossos olhos não conseguem perceber. Segunda frase: o que não conseguiam perceber é que aquilo era apenas um momento dentro da maior história de todos os tempos. Esse é um dos grandes problemas do ser humano. Nós enxergamos apenas o momento atual. Deus enxerga a eternidade. Os discípulos estavam avaliando tudo pelo que viam. Para eles, a cruz significava derrota. O túmulo significava fracasso. As lágrimas significavam que tudo havia acabado. Mas Deus estava realizando o maior plano da salvação da história da humanidade. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Quando enfrentamos uma enfermidade, pensamos que Deus nos abandonou. Quando uma porta se fecha, imaginamos que nossos sonhos acabaram. Quando uma oração demora a ser respondida, começamos a duvidar do cuidado divino. Porém, Deus continua conduzindo a história. Muitas vezes não entendemos o processo porque estamos vendo apenas uma página, enquanto Deus está escrevendo todo o livro. Romanos capítulo 8, verso 28 continua sendo verdadeiro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre compreendemos o caminho, mas podemos confiar naquele que conduz o caminho. E a terceira frase diz assim: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Essa pergunta feita por Jesus aos discípulos continua ecoando até hoje. Quantas vezes permitimos que o medo ocupe o lugar da fé? Quantas vezes deixamos as circunstâncias falarem mais alto que as promessas de Deus?
Os discípulos estavam assustados porque estavam olhando para os fatos e não para Cristo. Eles estavam olhando para a situação e não para a promessa. E nós, frequentemente, fazemos a mesma coisa. Quando surgem dificuldades financeiras, problemas familiares, enfermidades ou crises espirituais, nossa tendência é focar no tamanho do problema. Mas Deus nos convida a olhar para o tamanho do Salvador. A fé não significa ignorar a realidade. A fé significa acreditar que Deus continua no controle da realidade. Os discípulos tinham motivos para estar preocupados, mas não tinham motivos para perder a esperança. Da mesma forma, podemos enfrentar desafios reais sem abandonar nossa confiança em Deus. O Senhor continua governando, o Senhor continua conduzindo a história, o Senhor continua cuidando dos seus filhos. Ao final daquela caminhada, os discípulos tiveram seus olhos abertos e reconheceram Jesus. O interessante é que as circunstâncias não haviam mudado imediatamente. O que mudou foi a compreensão deles sobre a presença de Cristo. Eles perceberam que nunca estiveram sozinhos. Talvez essa seja exatamente a mensagem que Deus deseja transmitir para mim e para você hoje. Você pode não entender tudo o que está acontecendo. Talvez existam perguntas sem respostas e situações difíceis de explicar. Mas Jesus continua caminhando ao seu lado. Ele estava em Emaús, ele estava com os discípulos e ele continua comigo e com você hoje. Por isso, não permita que a dúvida seja maior que a sua fé. Não permita que o medo seja maior que sua confiança. Continue caminhando, continue orando, continue confiando, porque aquele que caminhou com os discípulos de Emaús continua caminhando com seus filhos até os dias de hoje. Persevere, não desanime. Quando as tribulações aumentam, existe apenas uma direção segura para olhar. Olhar para Jesus. Estamos na lição de quinta-feira, dia 11 de junho, cujo tema é Olhe para Jesus. A lição traz um relato emocionante de Ellen White. Em seu sonho, ela se encontrava em profundo desespero, desejando poder estar diante de Jesus para contar a ele todos os seus sofrimentos. Então, uma pessoa de semblante maravilhoso aparece e diz que ela pode vê-lo, mas para isso precisa segui-lo. Durante a caminhada, ela sobe uma escada difícil, aprende a manter os olhos voltados para cima e finalmente chega à presença de Cristo. Quando vê Jesus, toda a sua tristeza desaparece. Seu coração é tomado por paz, esperança e segurança. Essa história ilustra perfeitamente a vida cristã. Todos nós enfrentamos dificuldades, decepções e momentos de dor. Muitas vezes queremos entender por que certas coisas acontecem. Porém, a solução não está em entender tudo, mas em olhar para Jesus. Quanto mais olhamos para os problemas, mais eles crescem. Quanto mais olhamos para Cristo, mais nossa fé se fortalece. Romanos capítulo 8, verso 18, lembra que os sofrimentos do tempo presente não podem estar comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos capítulo 8, 28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa não é uma promessa de ausência de problemas. É uma promessa de que Deus transforma até mesmo as dificuldades em instrumentos para o nosso crescimento espiritual. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. A primeira frase diz assim: você deseja ver a Jesus? Ele está aqui e você pode vê-lo se o desejar. Essa frase nos ensina que Jesus nunca está distante de seus filhos. Muitas vezes pensamos que Deus está longe porque estamos atravessando uma crise. Porém, a realidade é exatamente o contrário.
É nos momentos de maior necessidade que Cristo se aproxima ainda mais. O problema é que frequentemente estamos tão focados na dor que deixamos de perceber sua presença. O guia do sonho de Ellen White, aquela pessoa que apareceu para ela, não disse que Jesus estava em outro lugar ou que seria necessário percorrer longas distâncias para encontrá-lo. Ele disse: Ele está aqui. Essa é uma verdade maravilhosa. Jesus está conosco no hospital, nas dificuldades financeiras, nos conflitos familiares, nos momentos de solidão e nas tribulações espirituais. A questão não é onde Jesus está. A questão é para onde estamos olhando. Quando voltamos nossos olhos para Cristo, passamos a enxergar esperança onde antes víamos apenas problemas. E olha só, a segunda frase ela diz assim: aconselhou-me a conservar o olhar fixo para cima a fim de que não me atordoasse e caísse. Essa frase possui uma explicação espiritual profunda. A pessoa que falou com Ellen White sabia que a subida era difícil, sabia que existiam riscos pelo caminho, sabia que muitos desistiriam antes de chegar ao topo. Por isso, deu uma orientação simples: mantenha os olhos para cima. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus. Quando ele olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. A mesma coisa acontece conosco. Quando fixamos nossos pensamentos apenas nos problemas, acabamos dominados pela ansiedade, pelo medo e pelo desânimo. Mas quando mantemos nossos olhos em Cristo, encontramos, sabe o quê? Forças para continuar avançando. A fé não elimina as dificuldades da caminhada, mas nos dá segurança durante a caminhada. O segredo, queridos, não está na ausência de obstáculo. O segredo está em saber para onde estamos olhando. Terceira frase. Esse sonho me deu esperança e fé, e a beleza e simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em minha alma. Essa frase resume a mensagem principal da lição. A confiança em Deus não é algo complicado. Muitas vezes somos nós que tornamos a vida espiritual mais difícil do que deveria ser. Deus nos convida a confiar nele como uma criança confia em seu pai. Nem sempre entenderemos seus caminhos. Nem sempre compreenderemos seus planos. Nem sempre teremos respostas imediatas para nossas perguntas, mas podemos descansar na certeza de que Ele continua no controle. Ellen White saiu daquele sonho com esperança porque compreendeu que Jesus conhecia cada detalhe da sua vida. Quando ela esteve diante de Cristo, percebeu que Ele estava familiarizado com todos os seus pensamentos, dores e lutas. Essa verdade também é válida para nós hoje. Jesus conhece exatamente aquilo que você está enfrentando hoje. Ele conhece suas lágrimas, suas preocupações e seus medos e continua repetindo as mesmas palavras: não temas. A presença de Jesus não elimina instantaneamente todos os problemas, mas transforma completamente nossa maneira de enfrentá-los. E veja só, ao longo dessa semana, até agora, nós aprendemos sobre tribulação, tempestades, sofrimento, dificuldades. E essa lição ela vai concluir, a conclusão da lição é extremamente bonita. A resposta para as tribulações da vida não está em olhar para as circunstâncias. A resposta está em olhar para Jesus. Quanto mais perto dele estivermos, mais forte será a nossa fé. Quanto mais contemplarmos seu amor, mais esperança teremos. Quanto mais confiarmos em suas promessas, mais paz encontraremos. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta que parece grande demais. Talvez existam perguntas sem resposta e problemas que ainda não foram resolvidos. Mas a mensagem da lição é clara: mantenha os olhos em Jesus. Continue subindo a escada.
Continue caminhando pela fé, continue confiando, porque aquele que começou a boa obra em sua vida também a completará. E um dia, assim como no sonho descrito nessa lição, estaremos diante de Jesus face a face, e toda dor, toda lágrima e toda tribulação terão ficado para trás. Então, compreenderemos que valeu a pena confiar nele em cada passo da caminhada. Se você gostou desse estudo, se esse estudo fez sentido para você, considere apoiar esse ministério tornando-se membro do canal. É só clicar no botãozinho que tem aqui de baixo, ou você pode me pedir ali nos comentários que eu te mando o link. Mas se você rolar o vídeo, abaixo do vídeo aqui tem o botãozinho escrito tornar-se membro. Torne-se membro do canal e você vai ter acesso exclusivo a outros conteúdos e também ao grupo de WhatsApp dos membros, tá bom? Então, clique aqui em tornar-se membro. Estamos na lição de sexta-feira, dia 12 de junho, nosso estudo adicional. Depois de uma semana estudando sobre tribulações, tempestades e dificuldades, a lição termina nos lembrando de uma verdade muito importante. Quando os problemas aumentam, nossa necessidade de Deus também aumenta. Em vez de nos afastarmos do Senhor durante as lutas, devemos nos aproximar ainda mais dele. A lição nos convida a refletir. Estamos ouvindo mais a voz de Deus ou a voz do medo? Estamos fortalecendo nossa fé por meio de oração e da Bíblia? Estamos confiando que Deus continua no controle mesmo quando não entendemos o que está acontecendo? Olha só, a mensagem final é simples. Apegue-se a Jesus. Quando a fé estiver fraca, faça a oração daquele pai em Marcos capítulo 9, verso 24, onde ele diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Deus nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Mesmo nas maiores tribulações, sua graça continua sendo suficiente. Deus abençoe você, continue nos acompanhando aqui, estamos estudando a Bíblia todos os dias aqui a lição da Escola Sabatina. Se inscreva no canal, siga o perfil e ative as notificações. Um forte abraço a você e até a próxima lição.